Olá, pessoal! Eu sou a professora Verônica Barros, sou professora do SESI Pernambuco, professora de matemática, e iremos dar continuidade ao Prepara SESI 2022. E o tema da aula de hoje é função polinomial do primeiro grau, ou função do primeiro grau. Vamos dar um conceito agora de função do primeiro grau. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, e uma correspondência F, que associa os elementos de A com os elementos de B, dizemos que F é uma função de A em B, quando cada elemento X de A está associado por F a um único elemento de B. É expresso por F real em real, definida por f de x igual a x mais b, com A e B reais, e A diferente de zero. Então, essa fórmula daqui, que está dizendo neste enunciado, nesse conceito, essa fórmula é chamada de lei de formação. Então, a lei de formação, ele deu uma condição que o valor de A não pode ser zero, porque se for zero, não é uma função do primeiro grau. Irei colocar alguns exemplos que são função do primeiro grau, e todos os exemplos são do cotidiano. E logo em seguida, iremos fazer a lei de formação de cada exemplo proposto. Primeiro exemplo. Augusto trabalha como disc jockey, DJ, e cobra um valor fixo de R$200, mais R$90 por hora para animar a festa. Como vocês estão vendo aqui, ele tem um valor fixo, que é R$200. Esse valor fixo refere-se ao valor de B, mais R$90 por hora. Então, esse DJ, a hora trabalhada dele é R$90 fora o fixo. Então, R$90 quer dizer que é o valor de A. E esse X refere-se à hora trabalhada na festa. Então, a lei de formação deste problema vai ser f de x igual 90 vezes x mais 200, ou y. Então, tanto faz eu representar f de x ou y. Então, esse x aqui depende da hora trabalhada de Augusto. Então, se Augusto trabalhar 1 hora, 90 vezes 1 vai dar 90. 90 mais 200 vai dar 290. Por isso que o enunciado está falando cada elemento de x só está relacionado a um de y. Quer dizer, cada número que eu colocar aqui, substituir aqui, a resposta só pode ser também uma. Então, esse valor daqui está relacionado a 290. Porque se eu substituir o x por 1 e fizer essa operação aqui, o resultado vai dar 290. Vejamos outro exemplo. Um padeiro fabrica 100 pães por hora. Então, de acordo com a lei de formação aqui desse problema, não tem o valor de B, não tem o valor fixo, só tem o valor de A. Como disse na questão, pode faltar B, não pode faltar A. O A tem que ser qualquer número diferente de zero. Então, a lei de formação deste problema é f de x igual a x mais B. Esse A vai ser 100, o x repete e o B não tem. Se o B não tem, é zero, não tem necessidade de aparecer. Então, se o padeiro trabalhar 2 horas, ele vai
fabricar 200 pães. Vou colocar outro exemplo de função. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro rodado custa R$ 1,80, qual é a lei de formação? A partir do momento que tem qual é a lei de formação, ele está perguntando qual é a fórmula. Neste enunciado, neste exemplo aqui, ele deu um valor fixo, que é a bandeirada. A bandeirada refere-se quem é o valor de B. E o valor que é variável nesse caso é R$ 1,80. R$ 1,80 é o valor de A. Então, a lei de formação vai ficar f de x igual a R$ 1,80 vezes x mais R$ 4,50. Esse R$ 4,50, como foi dito aqui, é o valor fixo e R$ 1,80 é cada quilômetro percorrido. Agora vamos representar as funções do primeiro grau. Então, repetir o mesmo enunciado que foi falado anteriormente. E agora vou representar este enunciado em várias representações de função. A primeira representação é plano cartesiano. Então, como é que eu posso representar este problema em um gráfico, em um plano cartesiano? Então, aqui, como vocês sabem, esta linha aqui é o eixo de x, ou abscissas. Esta daqui é o eixo de y, ou ordenadas. E aqui eu vou, seguindo a lei de formação, vou transcrever esse exemplo aqui em um plano cartesiano. Então, vê só. Se o valor de x for zero, 90 vezes 0 vai dar 0. 0 mais 200 vai ser 200. Então, eu vou representar aqui, 200. É se o valor de x for 0. Se por acaso o valor de x for 1, então vai ficar 90 vezes 1 mais 200. 90 vezes 1 vai dar 90. 90 com mais 200 vai dar 290. Então, se por acaso o valor de x está referindo a hora trabalhada 1, então Augusto vai receber R$ 290. Por acaso, se ele trabalhar 2 horas, se ele trabalhar 2 horas, ele vai receber R$ 380. Só basta substituir o x por 2. 90 vezes 2 vai dar 180. 180 com mais 200, 380.
Se Augusto trabalhar 3 horas, ele vai receber 470. Então, aqui eu representei a função do primeiro grau em gráfico. Agora eu vou representar entre diagramas. Também pode vir um problema com diagramas. Então, aqui é o valor de x ou o valor de a, como foi dito na definição de função. Tanto faz ser x ou a, aqui y ou b. Se não trabalhar, mas ele está arrumando lá seu material para começar a trabalhar, Augusto já recebe R$ 200. Se quando ele começar a trabalhar, passou 1 hora, ele vai receber R$ 290. 2 horas, R$ 380. E aí sucessivamente. Então, como vocês podem ver, cada valor de x só pode estar associado a um valor de y. Cada valor de x só pode estar associado ao valor de y. Então, a função do primeiro grau pode vir representada entre gráfico, entre diagrama ou entre tabela. Então, x refere-se à hora. Então, 0 hora, ele não está trabalhando, mas ele está arrumando todo o seu material para começar a trabalhar. Ele já está ganhando R$ 200. Se ele trabalhar 1 hora, ele vai receber 290. Se ele trabalhar 2 horas, ele vai receber 380. Então, aqui são as 3 maneiras de representar uma função do primeiro grau. Agora, resolvemos responder algumas questões de função do primeiro grau. Qual a função polinomial do primeiro grau representa o gráfico a seguir? Como vocês estão vendo aqui, todas as alternativas é lei de formação. Se é lei de formação, ele quer saber qual é a fórmula deste desenho aqui, deste gráfico. Então, primeira coisa de tudo, eu vou dizer quem é o valor de x e y, desse valor, dessa localização aqui, logo depois dessa daqui. Como vocês estão vendo, o 3 está no valor de y, então se só está aparecendo o valor de y, então y é 3, o outro valor vai ser 0. Então, vai ficar 0 e 3, e aqui é o eixo de x, então vai ficar 3 e 0. Vou colocar a lei de formação, f de x igual a x mais b. Vou agora substituir pelos os pontos dados na questão. Primeira substituição, 0 é o valor de y. Peguei esse ponto aqui, y é o valor de 0. A não tem a questão, repete. 3 é o valor de x, repete o valor de b. Do mesmo jeito eu vou fazer com esse daqui. O valor de f de x, que é a mesma coisa de y é 3, substituir. A não tem, e o valor de x é 0.
e repeto o valor de B. Todo número multiplicado por zero é zero. Logo, o valor de B é 3. Já encontrei o valor de B. O que é que eu vou fazer? Eu agora faço o seguinte. Eu pego essa fórmula aqui, que foi substituída, e vou substituir o valor de B por 3. Quando eu substituir por 3 agora, se você observar, ficou uma equação do primeiro grau. Então, eu vou multiplicar o 3 com A, vai dar 3A, e vou repetir o restante. Aqui, deu menos 3, porque eu passei o 3 positivo para o segundo membro. Então, por isso que deu menos 3. Então, A, vou dividir menos 3 por 3, o valor de A é menos 1. Se o valor de A é menos 1 e o valor de B é 3, a lei de formação desta questão, A é menos 1. Se é menos 1, menos 1, que é o valor de A, lembrando que A, ao lado dele, tem o valor de X, e B. A alternativa correta é a letra B. Se fosse para só analisar o gráfico, quando você faz muita atividade, muito exercício, você acaba não precisando fazer muitos cálculos. Se a inclinação da reta está para o lado esquerdo, aqui eu já sei que o valor de A é negativo. Se a inclinação da reta fosse para o lado direito, o valor de A era positivo. Inclinação da reta para o lado esquerdo, negativo. Inclinação da reta para o lado direito, positivo. Você pode ver a linha do gráfico tocou em 3. Então, sempre o valor de B é onde toca no eixo de Y. Por isso que o valor de 3, ele é positivo. Então, se eu soubesse dessa dica, não precisava fazer esse cálculo. Vamos agora a mais uma questão. Questão de Enem. Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa, independentemente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, representado uma semi-reta. Observa-se que, neste mês, houve um consumo de 7 metros cúbicos de água. Sabe-se que, em dezembro, o consumo de água nesta residência em metro cúbico dobrou em relação ao mês anterior. O valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro nessa residência foi de, primeira coisa de tudo, só olhando aqui esse gráfico, se está linear, já sei que é uma função do primeiro grau. Já posso definir aqui os pontos visíveis na questão e vou relacionar com a lei de formação. A lei de formação, f de x igual a x mais b, R$ 42,20 é o valor de y. R$ 42,20 está relacionado a quem de x? A 7. Por isso que aqui eu substituí por 7. R$ 42,20 é o valor de y, está relacionado com 7. Do mesmo jeito eu vou fazer com esse R$ 17,00. R$ 17,00 igual a vezes 0. Por quê? Porque está em cima do eixo de y, por isso que ele é 0. Então, todo número multiplicado por 0 vai ser 0. Logo,
o valor de B vai ser 17. O que é que eu vou fazer agora? Eu pego essa fórmula aqui e vou substituir o valor de B por 17 agora. Substituir por 17, aí agora eu vou fazer uma equação do primeiro grau. Vou colocar letra para um lado e número para o outro lado. R$ 42,20 menos 17 igual a 7A. Resolvendo R$ 42,20 menos 17 igual a R$ 25,20. Agora, resolvendo, eu vou dividir R$ 25,20 dividido por 7, o valor vai dar R$ 3,60. R$ 3,60. Agora, olha, eu já tenho o valor de A e já tenho o valor de B. Vou substituir aqui o valor de A por R$ 3,60 e o valor de B por 17. E agora, eu vou ver aqui o mês de dezembro. Se ele está dizendo que dobrou em relação ao mês anterior, se ele dobrou em relação ao mês anterior, logo, o valor de X, em vez de ser 7, agora vai ser 14, porque ele dobrou o valor do consumo de água. Então, agora eu vou multiplicar R$ 3,60 vezes 14, vai dar R$ 50,40. Depois eu vou adicionar com 17. Quando eu somar R$ 50,40 mais 17, deu R$ 67,40. Então, se deu R$ 67,40, eu vou analisar qual das alternativas está relacionado a R$ 67,40. Alternativa A. Agora vamos fazer outro exemplo. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível de água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Então, aqui o valor nível de água depende da quantidade de bolas. Então, o nível de água depende da quantidade de bolas. Se o nível de água depende da quantidade de bolas, eu vou colocar a lei de formação. F de x igual a x mais b. Se a tabela veio três valores, eu vou pegar só apenas dois valores. Quando eu digo dois valores, eu digo um par ordenado, um valor, dois valores, três valores. Então, agora, eu vou substituir aqui por 6,70. 6,70 igual a vezes 10. 10 é o número de bolas. Aí agora eu vou botar 6,35 centímetros igual a vezes 5 mais B. Agora eu vou resolver esta operação. Essa operação, se você olhar direitinho, ficou um sistema de equação. Para resolver essa equação, eu tenho que multiplicar uma das duas equações por menos 1 para eu cancelar o valor de B. Então, eu multipliquei todos os valores dessa equação aqui de baixo por menos 1. E agora, eu vou fazer o sistema de equação. Cancelo menos B com mais B, que vai dar 0. E agora eu vou resolver. 6,70 menos 6,35 vai dar 0,35. 10A
menos 5A vai dar 5A. Logo, 5A dividido por 0,35 dá 0,07. Se dá 0,07, se você quiser continuar, pode continuar, mas olhando aqui pelas alternativas, você já vê qual a alternativa correta. Eu vou continuar só para ter a certeza que a alternativa correta é essa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu copio a fórmula aqui, ó. Peguei aqui o valor 6,70. Quem é o valor de A? É o valor encontrado, 0,07, vezes 10 mais B. Pode substituir por essa de baixo, tanto faz, ou a primeira equação ou a segunda. Agora, eu vou multiplicar 0,07 vezes 10. Então, quando eu fizer a multiplicação, dá 0,7. Agora, eu vou fazer uma equação do primeiro grau. 0,70 menos 0,7 é o valor de B. Logo, o valor de B é 6. Então, a alternativa correta é letra E. E Y igual 0,7x mais B. Pessoal, terminou por hoje e até a próxima. Espero que todos tenham gostado. Até mais!